Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas, comunidade que nos assiste. O Ari vai colocar umas fotos aqui para a gente, que eu vou hoje falar do bairro da Glória, mas pelo visto é pela cidade toda, né? A gente acompanhou os demais vereadores e nas imagens vai ficar claro a necessidade não só de um dia D, mas sim de uma semana D, um mutirão. O bairro da Glória merece uma vasta reformulação na sua zeladoria, tanto na drenagem, tanto na manutenção das faixas de rolagem, falta pintura, faixa de pedestre apagada, questão de recapear a Rua da Glória, é necessário, enfim, são vários problemas. Nas imagens aqui que estava aparecendo, a gente consegue ver há quanto tempo não é feito desassoreamento do Ribeirão. Tem casos ali, tem um caso que passa atrás do comercial Tomil, que a gente pode olhar fotos antigas e mais ou menos já se perdeu ali 1,5 m a 2 metros de assoreamento, ou seja, tem pedra, tem barro, tem areia, enfim. E quando a chuva vem, a água não consegue escoar. Ali nessa foto aqui, inclusive, existe um bueiro ali, que não dá para ver direito, é uma galeria razoavelmente grande, acredito que tenha 1,5 m mais ou menos, mas totalmente tomada. Não tem como a água passar ali, logicamente, a hora que chover, a água vai reter ali e vai acontecer o quê? Ela vai para a rua, ela vai entrar no comércio, ela vai entrar nas casas, e isso não dá para fazer de um dia para a noite. Não é uma questão de um dia aqui. Isso precisa ser feito no Ribeirão como um todo. Inclusive, uma outra situação que me preocupou, conversando com alguns moradores ali, aonde o Ribeirão passa, onde tem as casas, foi feito a manutenção, mas é um pequeno trecho, onde tem os moradores, onde tem as casas. E já onde faz a curva e não tem residência perto, não foi feita a limpeza. Estou falando disso do ano passado, tá? Não é uma limpeza desse ano. Então não adianta só fazer um pequeno trecho, é necessário fazer no Ribeirão como um todo, senão não funciona. Aproveitando também, ontem estive em visita ao Conselho Municipal Local de Saúde, do ECF Orlando Osni Margarida, e lá é um outro problema que também começou a ser recorrente no gabinete com relação à BRK, de vários problemas que estavam sendo discutidos, mas um me chamou muita atenção com relação ao esgoto. Chega num determinado momento da rua, onde começa a gravidade não ajudar a BRK, ela simplesmente não fez a ligação, não fez a coleta de esgoto, como é o caso de uma rua ali ao lado do ESF. E daí o que acontece? Tem um condomínio lá com 120 unidades e o condomínio todo está pagando a tarifa do esgoto. Porém, não está ligado. São 12 torres que tem no condomínio e só as torres que estão mais altas, onde tem caimento, né, onde a gravidade ajuda e consegue fazer, por gravidade, o caimento do esgoto. Agora, no final da rua, onde tem lá mais ou menos ali 80 unidades, que precisaria de uma bomba para, por gravidade, levar isso para cima, não foi feito. Ou seja, estão pagando o esgoto, e o esgoto não está sendo coletado, o condomínio está gastando, inclusive, com limpeza de fossa e filtro. Então, assim, e isso não é só ali, isso já foi ouvido em várias, inclusive numa Rua da Velha, a mesma situação. A partir do momento que não tem gravidade, não existe mais a coleta, era para ter sido colocada uma bomba e não foi. Concedo a parte aos dois vereadores em sequência. Ouço a parte o vereador Adriano Pereira, o vereador Gilson de Souza e também o vereador Diego Nazato. Vereador Bruno, quero cumprimentar pelo pronunciamento, principalmente com relação a essa questão da limpeza, do desassoreamento, esse trabalho preventivo que precisa acontecer de forma urgente. São diversos pontos da nossa cidade, isso acontecia há alguns anos atrás, tem deixado de acontecer, e não é só agora dessa gestão, a gestão passada já vinha pecando com isso também, não vamos aqui dizer que não, temos que falar a verdade, e essa vem continuando nessa mesma tonante. A gente precisa realmente tratar disso com muita responsabilidade, porque inúmeras famílias, comércios, residências, ruas da nossa cidade, bairros da nossa cidade têm sofrido alagamentos, enxurradas, e muito disso por falta desse trabalho de desassoreamento, de limpeza, tubulações entupidas, o mato toma conta. Parece que um caminhão ou dois voam para a cidade toda. Como é que vai dar conta? O fiscal lá da região da Velha, por exemplo, ele está esperando para pôr na programação as tubulações entupidas há semanas, e ele não vai conseguir fazer milagre. E assim muitos outros fiscais aí que estão vestindo a camisa, querendo fazer a diferença, mas não conseguem, porque para eles falta estrutura, falta maquinário, falta pessoal, falta máquina. A região da Velha estava sem patrola, acho que ainda não voltou. Imagina só, tem regiões que estão sem máquina, sem pessoal, sem tudo, sem estrutura, sem orçamento, sem condições, não tem como acontecer. Parabéns.
Vereador Bruno Win, parabéns pela fala, principalmente no que tange a BRK. E aí eu venho fazer um chamamento aqui com relação à AGIR. A AGIR, infelizmente, não vem fazendo o seu papel de regulatório. E a gente tem visto isso. A AGIR tem dificuldade, não sei qual é a dificuldade, de fazer cobranças para a BRK, para o SAMAI, inclusive para a Blumob também. Então, aqui, nos próximos dias, inclusive, nas próximas semanas, eu quero realmente fazer um relatório com relação ao trabalho que a AGIR vem desempenhando. Eu vejo com muita preocupação, me parece que a AGIR tem sido muitas vezes conivente com algumas situações com a BRK. E ela precisa ser, porque como uma agência regulatória tem que cumprir o seu papel. Essa situação é inadmissível. E tem outras situações ainda piores, que poderia e deveria fazer frente, fazer o enfrentamento com relação à BRK e não o faz. Então, é importante que a gente realmente aqui, esta casa, fique atento ao trabalho e ao papel que desempenha a AGIR. Importante, e peço inclusive sua ajuda para que juntos possamos fazer essa cobrança junto a essa agência regulatória que muitas vezes deixa a desejar. Vereador Bruno, pagar pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto e não receber, só tem um nome, prática abusiva. Não deveria ser aceito em nenhuma modalidade. Inclusive, na iniciativa privada, isso não é permitido. Só acontece porque tem esse arcabouço esquisito que favoreceu os interesses da BRK. E é muito importante a gente destacar, e aqui eu coloco já de antemão, a minha rejeição a uma conversa aí de corredores que a gente tem ouvido, porque a gente não vê a rede de tratamento, de coleta de esgoto ser ampliada na nossa cidade já há muito tempo, as obras estão paradas e Blumenau, ao que tudo indica, não vai conseguir atender à legislação nacional sobre coleta e tratamento dos resíduos de esgoto. E surgiu um papo de que vão exigir que seja feita a coleta lá dentro da fossa e filtro do cidadão e vão cobrar eles pelo serviço de limpa-fossa. Isso não tem o menor cabimento, eu acho que é um retrocesso para Blumenau se a gente entrar por essa seara, então já de antemão deixo meu repúdio a qualquer iniciativa nesse sentido e se for necessário, a gente tem que reformular esse contrato. Concedo também a parte ao vereador Jovino. Como estava também já a caminho, quando o tempo estava finalizando, ou se a parte o vereador Jovino Cardoso Neto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador, por conceder a parte. Vossa Excelência trouxe assuntos importantes, mas quero me ater à questão da manutenção da cidade, que é o básico do básico que a sociedade pede. Eu tive a oportunidade de estar ali conversando com o secretário de Serviços Urbanos, também o Ivo, todos me atenderam, o diretor, inclusive o Beto, que é diretor ali da manutenção da cidade, e acompanhei as demandas. Nós temos hoje R$1.500.000 para roçada mês, a questão de Blumenau. Não conseguimos atender essa demanda, né? Devido à questão da cidade estar num momento difícil com relação ao crescimento do capim, do mato. Essa é uma demanda importante que Vossa Excelência trouxe, e falei com o secretário, falei com o Ivo também, diretor, para que eles possam apresentar recursos, solicitação de recursos ao Executivo, para que nós possamos aprovar e viabilizar um atendimento que possa trazer consertos de estradas, limpeza da cidade e, inclusive, quem sabe, adquirirmos mais um caminhão-voma para atender essa demanda da cidade de Blumenau. Presidente, em decorrência dos 4 apartes, 4 minutos para encerrar? 4 minutos vou lhe conceder, vereador. Obrigado, presidente. Fazer um resumo aqui dos 4 à parte. Primeiro, o próprio vereador Gilson, já na sessão passada, tinha colocado aqui a questão do orçamento da Secretaria de Conservação Urbana. Se não me engano, aí são 5 anos sem ter aumento. Não tem como. A cidade tem crescido ano a ano, e crescido muito. Já estaremos aí com 400 mil habitantes. E é uma cidade extremamente espalhada e a gente precisa de orçamento. Existe um déficit orçamentário de 373, 376 milhões? Existe, mas o básico precisa ser feito. É por isso que a gente briga e muitas vezes tem que falar aqui que não dá para a gente ficar falando sobre, por exemplo, clínica veterinária municipal aqui ou qualquer coisa do tipo, quando a gente tem o básico não sendo atendido. Saúde, educação, segurança, zeladoria. Por isso que a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro público. Com relação ao que disse o vereador Jovino, eu acredito que é pouco tempo que está aqui o prefeito Egídio, é verdade, é pouco tempo que estão os secretários, mas a população, na verdade, ela não quer saber da burocracia, ela não gosta desta resposta, ela quer ver o básico sendo feito. Então, o quanto antes esse problema seja resolvido, melhor, inclusive, melhor para a população de Blumenau.
E para finalizar, eu gostaria aqui de deixar um convite à população de Blumenau. No próximo domingo, dia 16, às 8h30 da manhã, estarei fazendo um panfletaço junto com o meu colega Diego Nazato. A gente estaremos panfletando sobre alguns assuntos aqui de tema nacional, inclusive o vereador Jean Volpato. Queria convidá-lo também, esses temas aqui de extrema importância, tá? A gente vai falar sobre o recorde de queimadas aqui no Brasil, o recorde de feminicídios, o recorde de pedidos de recuperação judicial das empresas aqui do Brasil, a dengue que está fora de controle é um recorde também, o ativismo do STF. Vamos falar sobre uma arrecadação recorde de impostos, que isso é um recorde negativo, na verdade, né? Porque significa que é mais dinheiro na mão dos políticos e menos dinheiro na mão do cidadão. Também vamos falar sobre o rombo fiscal histórico, sobre as estatais que estão no vermelho, são 7,4 bilhões de reais no vermelho, sobre os gastos públicos que estão descontrolados, temos aí 382 bilhões de reais apenas para pagar o funcionalismo público, e tudo isso que eu falei aqui tem causado o quê? Dólar nas alturas, inflação, dificuldade para ir no mercado, dificuldade para fazer a compra do mês. Portanto, faremos esse movimento, vamos falar sobre a situação no Brasil, estaremos aí entregando esses panfletos que precisamos falar hoje, que precisa acabar este governo. Precisamos falar sobre fora Lula o mais rápido possível, porque a eleição, inclusive, já está aí, 2026 está aí, e o Brasil não pode tomar a decisão de continuar com esse governo, com esse tipo, né, de pensamento econômico que não leva a nada, só à destruição e ao caos econômico. Muito obrigado, presidente.